Semana foi uma semana que aconteceu uma série de coisas com vários irmãos, com várias famílias, e já aconteceu algumas vezes de eu me deparar com essa situação, de acontecer um problema em diversas famílias, em várias ocasiões na mesma semana. Então eu entendi rapidamente que o Senhor queria que nós tratássemos sobre este assunto em particular. E essa semana aconteceu algo com vários irmãos, inclusive hoje de manhã falávamos na clínica, que nos levou então a falar deste assunto hoje. E é deste assunto, amados, que o Senhor há de tratar nas nossas vidas nesta noite. E aqui em 1 Reis, no capítulo 2, nós temos um aprendizado e um ensinamento muito importante na nossa comunhão com Deus. Para você entender, neste momento aqui, o rei Davi, o maior rei que Israel teve, está à beira da morte, está já na cama, ali já contando os seus últimos dias. E a palavra do Senhor declara assim, no versículo 1 do capítulo 2: E aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou para o caminho de toda a terra, Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos, e para guardar os teus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que tu voltares. Amados, ontem eu tive a oportunidade de passar por quase 12 horas com a minha avó no hospital. Até brinquei hoje, o pessoal perguntando o que ela tem. Ela tem 88 anos, é isso que ela tem. Então ela tem tudo, é diabetes, é uma série de coisas complicadas. Já bem avançada de idade, uma mulher que cuidou de 8 filhos, fora os agregados, netos e tantos outros. Uma mulher, amados, sofrida, experimentada nos trabalhos verdadeiramente. E já está muito debilitada. E eu passei o dia todo com ela ontem. E é muito interessante porque eu estava ali, em alguns momentos, orando com ela, orando por ela. E a minha oração, diferente talvez de todos os filhos, netos da minha avó, a minha oração foi que, tendendo até um pedido, que já há muito tempo ela tem feito ao Senhor, para que o Senhor desse descanso a ela. Porque ela mesmo não suporta mais as dores, ela não consegue mais ficar com a coluna ereta, ela já está andando de cadeira de rodas já há um tempo, ela está sofrendo, amados. E ela já há um bom tempo, ela tem falado isso: eu quero descansar. Ela já entregou a vida ao Senhor, ela é uma serva do Senhor. Ela falou assim: eu quero repousar, o que eu tinha que viver eu já vivi, o que eu tinha que passar eu já passei. Tudo que me foi proposto eu fiz. Então acabou, e eu quero descansar. E eu passei o dia inteiro com ela, e ela com muitas poucas reações. Mas aí, já no início da noite, eu cheguei no ouvido dela e falei assim: vó, eu vou orar pela senhora. E eu vou orar para, atendendo aquele seu pedido. E eu vou orar para que o Senhor te dê descanso, vó. Que a sua dor diminua com o tempo e que todo esse sofrimento acabe. Talvez você possa pensar que isto é ruim, isto é errado. Eu não pedi ao Senhor para matar ela. Eu pedi ao Senhor que o Senhor desse descanso. Senhor, ou tira todo esse sofrimento, toda essa dor por sua misericórdia, ou Senhor, dá um descanso eterno a ela já de imediato, Senhor. Porque ela não queria passar por isto. Porque ela mesmo não desejava isto. E eu orei por ela e falei: Senhor, que a tua vontade se cumpra, e se por tua misericórdia e graça o Senhor puder dar repouso e descanso a ela, que o Senhor assim faça. E nesse momento que eu estava orando por ela, ela suspirou bem firme assim, e ela com quase nenhuma reação durante o dia todo, ela deu um sorriso, e eu fiquei feliz, porque esse era o desejo dela. Eu falei: o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te sustentar. Amados, com o corpo todo furado de agulhas ali, sofrendo, bem magra,
E muitas vezes os filhos estão ali, não, vamos orar para que o Senhor, amados, e ela mesmo, nós temos um problema de enfrentar a morte. E o cristão não deveria ter isso como um problema. É o início de tudo que é bom. E nós temos uma dificuldade de aceitar isto. Davi está à beira da morte. E quando ele está nesse momento, os seus filhos, eles estavam lutando para assumir o seu trono, para tomar a sua coroa. E ao lado dele, amados, de uma forma muito triste, só tem somente Batseba e Salomão no seu leito de morte. Ele olha para o seu filho e ele faz uma declaração muito firme. A palavra de Deus diz aqui no versículo 1 que ele ordenou a Salomão. Não foi um conselho. Não foi assim, filho, escuta o que eu vou te falar. Ele deu uma ordem. Ele olhou nos olhos de Salomão e falou assim, eu estou te dando uma ordem. Quando muitas vezes o pai fala, ai de você se me desobedecer. Eu não posso fazer nada contra você. Mas eu estou falando aqui por coisas que você precisa fazer em favor do Senhor. Ele dá uma ordem para Salomão. A ordem dele é assim, se esforça e seja homem. E você vê no versículo 3, que tudo que o Senhor está usando a boca de Davi para trazer como conselho a Salomão, são recomendações de disciplina. Guarda a palavra do Senhor, defende ela, vive por ela, lute pelo povo. Tudo que o Senhor está trazendo aqui como recomendação a Salomão, está associado à disciplina. Ele fala assim, guarda a observância do Senhor teu Deus, observa a sua palavra. Ele continua dizendo assim, não saia do caminho do Senhor, continue dentro do caminho, dentro desses limites. Ele continua dizendo assim, e guarda os seus estatutos, os seus mandamentos, todos os juízos, tudo aquilo que foi determinado por Moisés, você segue e arrisca. Se esforça e seja homem para cumprir tudo o que o Senhor ordenou através da vida de Moisés e deixou como leis para nós. Por que ele está dizendo isso? Amados, sem sombra de dúvida, isso é bíblico. A geração que nós pertencemos é uma geração que está, amados, envergonhando a todas as outras que vieram antes de nós, em todos os sentidos. É uma geração muito pobre em conhecimento, muito pobre em valores, muito pobre na sua relação com Deus. É uma geração que ainda não compreendeu a miséria em que ela está inserido. Por isso que lá em Apocalipse, na igreja de Laodiceia, a última igreja, aquela descrição é exatamente o que nós estamos vivendo. Uma igreja de muitas posses, de muitas condições financeiras, mas em que o povo é vazio em todos os aspectos. E uma das coisas, amados, que está ferindo fortemente a igreja, é porque nós estamos criando homens, ovelhas mimadas. Homens que nós não estamos preparando as pessoas, e não estou falando da minha relação com os meus filhos, estou falando da igreja, dos pastores com a igreja, e a ovelha também não se enxerga assim, mas como uma pobre coitada, que precisa de amparo, que precisa de cuidado o tempo todo, que precisa ser paparicado, que precisa de atenção, porque se não tiver atenção, então fica emburrado, vira cara para o pastor, ou para a igreja, ou para os irmãos, porque precisa de atenção, precisa de holofotes em cima dele. Davi olha para o seu filho e fala assim, filho, seja homem, se esforce para ser homem, e não é no sentido machista da palavra, é no sentido de ter coragem, de fazer aquilo que é necessário, de viver a vida como tem que ser. Existem leis, existem princípios, existe um caminho que o Senhor preparou, e para andar por esse caminho, você vai ter que ser homem, você vai ter que ser corajoso, você vai ter que verdadeiramente assumir uma responsabilidade. A geração de hoje não quer responsabilidade. A geração de hoje não quer sair da casa dos pais para se casar, para ter o seu filho, para ter a sua família. Não querem.
Os pais também estão estimulando os filhos a ficar o máximo de tempo possível. Fica aqui. Nós já falamos isso aqui outra vez. A filha se casa e a mãe deixa o quarto dela do mesmo jeito. Filha, se acontecer qualquer coisa, você volta para cá, tá? Na primeira briga, sabe o que ela vai fazer? Ela volta mesmo. Volta. Os filhos estão voltando com filhos para os pais criarem, para os avós. E está tudo certo. Não quer ter compromisso no trabalho? Nós temos aqui empresários, homens, nós sabemos disso. As pessoas não querem mais trabalhar 5 anos na mesma empresa. Deu 1 ano, 2 anos, não quero mais isso aqui. Como se no outro lugar fosse diferente. Sai da empresa para ir trabalhar numa outra empresa como funcionário, achando que vai ser diferente. E não vai. Porque não consegue viver sob submissão, não consegue ouvir ordem. Não consegue receber uma ordem e aceitar. É uma geração, amados, que está se perdendo porque não tem disciplina. É nesse sentido que Davi está falando para Salomão. Disciplina. Seja homem. Você vai enfrentar dificuldades, não recua. Se você estiver diante de uma situação em que a palavra de Deus tem que ser aplicada, aplique. Não importa se é seu amigo, não importa se é sua mãe, não importa se é seu pai, não importa se é o seu melhor amigo, se é alguém muito próximo, seja homem, cumpre o que tem que cumprir. Se a palavra diz não, é não. Se a palavra diz sim, é sim. Não importa se as pessoas vão virar a cara para você. Seja homem, faz o que tem que ser feito. Cumpre a tua responsabilidade. Você casou, você tem que ser responsável. Você assumiu um compromisso com essa empresa, trabalhe e faça como se estivesse fazendo para Deus. É nisso que Davi está falando para Salomão. Seja homem. Porque existe um princípio, amados, Jesus nos ensina isso no Sermão da Montanha, lá em Mateus 5,13, que se nós não fizermos a diferença, se nós não formos sal e luz, nós temos uma função somente na terra, que é ser humilhado e pisado pelos homens. Se você não for sal e luz, se você não fizer a diferença, a Bíblia diz, Jesus fala no Sermão da Montanha, em 5,3 de Mateus, que você só serve para ser pisado pelos homens. Você não vai ter valor algum. Se você não assumir a sua responsabilidade de ser homem, de cumprir aquilo que o Senhor ensina, você só vai servir de escárnio para as pessoas, para o mundo, e vai viver uma vida de vergonha. Seja homem. O que o Senhor não quer, amados, de nós, é que viemos a ser filhos mimados, protegidos, que quando sai para fora da realidade, não sabe como agir. Aí nós contratamos pessoas, e nós vemos a imaturidade, insubordinados, não aceita ouvir um não aceita ser corrigido, não aceita você chamar a atenção, não assume responsabilidade. Amanhã 8 horas aqui, hein? Não chega 8 horas, chega 8h15, chega 8h30. E muitas vezes, porque antigamente ainda dava explicação, né? Trânsito, furou pneu, nem dá explicação. O que Davi está dizendo para Salomão é: Salomão, você precisa ser homem, corajoso. Se é necessário fazer, faça. Cumpra. Essa disciplina, amados, é algo que está se perdendo com o tempo. A televisão, essa nova cultura mundial, tem ensinado que você não precisa. Seus filhos têm que ser o que eles querem ser. E a gente vai lá no Salmo 127, o Senhor diz que não é assim. Ele diz que eles são como flechas na minha mão, eu decido para onde eles vão. Ele pode escolher fazer medicina, ou pode escolher fazer engenharia, claro que pode, mas quanto a valores, princípios, eu ensino o que ele tem que ser. Não é ele que tem que descobrir sozinho. Não é ele que tem que achar o caminho dele e se acomodar e se encaixar dentro da sociedade. A Bíblia diz que eles são como flechas na mão do valente. Eu direciono para onde ele vai. Eu ensino os princípios. Eu coloco as regras. Regras que não fui eu que criei. Regras que nós aprendemos na palavra. Por isso nós temos que ensinar o menino neste caminho. É minha responsabilidade, é meu compromisso. Mas hoje em dia, amados, os homens estão sendo mimados. Está cheio de adulto com 40 anos mimado, que fica emburrado por qualquer coisa, que vira a cara por qualquer coisa, que não pode ouvir um não, uma correção. E lembramos que a palavra de Deus nos ensina em Provérbios que a correção
é uma demonstração de amor. A correção é uma demonstração de amor. Nós não. No mundo de hoje, a correção é uma ofensa. É você estar privando o seu filho da liberdade. Salomão, seja homem. Provérbios 24:10 diz assim, que se te mostrares frouxo, no dia da tua angústia, tua força será pequena. Se no dia da dificuldade, no momento da decisão, no momento que você é colocado contra a parede, você afrouxar, você não tem força para enfrentar essa adversidade. Você tem que ser homem, não no sentido machista, ser um valente para combater essas coisas. Talvez você possa pensar que isto é uma criação, é uma invenção, mas se você observar, e eu vou citar aqui algumas passagens bíblicas, e depois você pode com calma ler todos esses textos, mas algumas situações que você conhece, ao mencionar aqui você vai lembrar. Você vai perceber que Deus, para usar e transformar os seus servos em homens prontos para a sua obra, Ele teve que combater todo esse mimo, essas coisas que nós vamos herdando. Toda essa necessidade que o homem acha, acredita ter de ser homenageado, tem que ser reconhecido, minha opinião tem que ser respeitada. Se você está errado, não tem respeito sobre a opinião. Eu mencionei isso aqui algum tempo atrás. Uma vez eu estava lá no fundo da igreja, bem no início do nosso trabalho, e uma pessoa falou para mim assim: amado, eu entendo o seguinte, ele tinha acabado de sair de uma igreja, machucado, e ele falou assim: olha, se nós temos opiniões diferentes sobre a palavra de Deus, o que nós não podemos, em hipótese alguma, é brigar por isso. Eu olhei para ele e falei assim: olha, está errado. Ele olhou para mim e falou assim: não é verdade. Se você tem uma opinião sobre a palavra e eu tenho outra opinião, está errado. Porque a palavra de Deus, ela não fala duas coisas, ela não fala direita e esquerda, ela só fala uma coisa. O problema é que eu e você talvez não estamos entendendo o que a Bíblia diz, ou talvez eu não estou entendendo, ou talvez você não está entendendo, porque ela só fala de uma única coisa, não pode divergir. Nós temos que ter o mesmo pensamento, a mesma fé, falar a mesma coisa, sentir a mesma coisa. É isso que Paulo fala. Não é cada um sente o que quer, cada um entende do jeito que quer. Só existe uma interpretação, uma sã doutrina e uma visão e um ponto, e acabou. Ah, mas para não brigar, cada um fica com a sua opinião. Está errado. Só existe uma, e não é a minha nem a sua opinião. Elas não valem nada. A minha opinião e a sua opinião pode jogar no lixo. Antes de entrar nesse lugar, joga no lixo. Não vale nada. O que vale é isso que Davi está falando. Olhe para os preceitos, olhe para aquilo que o Senhor ensinou. Existe um caminho, existem limites, existem regras. Se esforça, seja homem corajoso e enfrenta, e vive cada uma dessas. O Senhor, para transformar os seus servos em homens prontos para o seu uso, Ele teve que tirar toda essa cúpula de proteção, de excessos, exageros de cuidados que os homens tinham. Se você pegar o capítulo 37 de Gênesis, você vai ver que José estava crescendo como um menino mimado. Jacó não permitia nem sequer José ir trabalhar. Amados, ele já tinha 17 anos e não trabalhava. Naquele tempo, isso era uma ofensa. Não, ele não trabalha. Ele tinha uma capa especial, ele ficava na tenda no ar-condicionado com o pai, enquanto os irmãos estavam lá no sol, trabalhando. A Bíblia diz que Jacó estava mimando José. Deus não podia usar este José para a sua obra. O que ele teve que fazer? Arrancar ele de toda essa proteção, arrancar ele de todos esses cuidados, esse mimo todo que ele tinha, e colocar como um escravo. E depois como um prisioneiro, viver como alguém que não vale nada, nas prisões, na escravidão, sem direito a férias, 13º, fundo de garantia, descanso, trabalhando de segunda a segunda, 24 horas. Podia estar dormindo, ei, acorda, o homem está te chamando, ele tinha que ir. E um servo não abre a boca, não dá opinião, não fala nada, só obedece. Ele foi de um garoto mimado, protegido por Jacó, a um escravo. Deus teve que fazer isso, porque Ele não tem como contar com os seus servos desta maneira. O Senhor conta com homens, com valentes, não com meninos, não com moleques. Ele teve que fazer isso com José.
Moisés foi criado por 40 anos, amados, comendo a melhor comida que tinha no mundo, estudando nas melhores escolas que tinha na atualidade, sendo criado como filho da filha de Faraó, como um príncipe. Deus arranca ele do meio e joga ele no deserto sozinho, sem pai, sem mãe, sem amigos, sem ninguém, por 40 anos. Tirou ele da zona de conforto. Se eu vou te usar, você não vai continuar achando que o mundo é desse jeito, que tudo gira em torno da sua vontade. Quem você pensa que é? Ele, com a autoridade e a posição dele, ele poderia simplesmente pegar aquele egípcio e impedir ele de continuar espancando o escravo. Quem você pensa que é para tirar a vida de alguém? Depois, olha que ironia, ele é o homem que escreve: não matarás, sendo que ele fez isso. Que Deus reprova esse tipo de ação. Mimado, achando que pode fazer o que quiser. Amados, Deus teve que arrancar os 2 olhos de Sansão para ele entender o propósito dele nessa terra. Com os dons e os talentos que o Senhor deu para ele, ele fazia o que ele queria. O pai e a mãe falam: filho, não faz isso. Eu sei o que eu estou fazendo. Todo mundo, a palavra do Senhor fala: não se mistura. Você é um homem que não pode se misturar dessa maneira com os ímpios. Você é nazireu. Ele ignora toda a lei e ele vai fazer do jeito que ele quer. Mimado. Faz o que quer. Não dá satisfação a ninguém. O Senhor teve que arrancar os seus 2 olhos, levar um calabouço para trabalhar como escravo, para ele começar a entender que a vida é feita de servos que servem ao Senhor como homens. Eu nasci com um propósito. Eu tenho que cumprir o meu propósito. Gideão foi levantado para um propósito, ele foi e fez. Depois que o povo estava liberto, o povo queria levantar ele para ser rei. Sabe o que ele fez? Não, eu levantei, o Senhor me levantou para um propósito. Eu fiz o que tinha que fazer, eu obedeci o que Ele mandou, agora eu volto para casa. Foi para isso que o Senhor me levantou, Ele me levantou para ser rei. O Senhor teve que arrancar os 2 olhos de Sansão, para ele conseguir enxergar o que Deus esperava dele. Para ele conseguir entender que o Senhor levantou um homem valente e forte para destruir esse povo, não do jeito dele, não brincando como ele brincava com as prostitutas. Isso é coisa de covarde, de moleque, não de homens. Por isso Salomão, escuta isso do seu pai: filho, se esforça e seja homem. Não ponha a culpa na Eva, não ponha a culpa na serpente, não ponha a culpa no passado, nos seus pais. Isso deve ser maldição hereditária, isso deve ser... Não põe a culpa em ninguém, é sua responsabilidade. Você tem que ir e fazer. Assuma o seu compromisso. Amados, o Senhor teve que tirar Davi. A Bíblia diz que ele era paparicado. Ele chegava, depois de matar Golias, ele ia até a presença de Saul no reino, no palácio, e ele era ovacionado pelas mulheres. Isso mexe com o ego do homem. Deus teve que arrancar ele desse meio que paparicava ele, que ficava elogiando ele, que ficava fazendo cânticos e louvores a ele, aos seus feitos, e levar ele a uma caverna, e levar ele a viver fugitivo, se escondendo de lugar em lugar, para que o seu propósito fosse cumprido. Se você observar com muita atenção, você vai ver constantemente Deus tirando todo o mimo que os homens de Deus recebem das suas famílias, do que o cerca, para formar um caráter de homem em nós, não de moleque. E não estou falando aqui só para homens, entendam. O Senhor precisa disto, amados. Ele necessita que possamos enxergar isto. E muitas vezes estamos como José, cercado pelo nosso pai, com uma capa bonitinha. Não, filho, você não precisa trabalhar. Nós estamos criando uma ilusão com as ovelhas, com os irmãos, com os nossos filhos, com todos. E essa não é a realidade. A realidade amados, é terrível lá fora. Tanto no campo missionário, tanto na obra do Senhor, como também no trabalho, nós vamos enfrentar nãos, nós vamos ser desafiados, e aí o que acontece? Por não estar sendo preparado para isso, no primeiro desafio, nos primeiros problemas, o que acontece? Entra em depressão. Como é comum ver adolescentes em depressão hoje em dia. Eu conheço vários. Por que estão em depressão? E em depressão não são aqueles que não têm o que comer,
não têm o que vestir, estão vivendo em barraco de pau. Pelo contrário. Por quê? Porque nós estamos criando essa cúpula, numa geração protegida, e esquecendo de um princípio que o Senhor segue com todos os homens. Nós falamos de Sansão, nós falamos de Moisés, nós falamos de José, nós falamos de Davi. Olha Daniel, a Bíblia diz no capítulo 1 de Daniel, que Daniel, ou ele era da nobreza, ou ele era de uma família muito rica, ele era um playboy. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo que ele vivia uma vida promíscua em pecado, mas diz que a condição financeira dele era muito boa, porque Nabucodonosor então falou assim, eu quero ou dos nobres, ou da família real, eu quero jovens sábios. Ele tinha estudo, ele tinha uma posição social. Para ser o Daniel que nós conhecemos, Deus teve que pegar ele e tirar da zona de conforto. Agora você vai para Babilônia, e você não vai se contaminar lá. E a Bíblia diz, só depois que ele assume uma posição de homem, ele enfrenta, amados, Nabucodonosor e as suas regras. Ele quebra todas as doutrinas para viver no palácio. Eu vou viver de salada e água. E a Bíblia diz que só depois dele tomar essa posição que o Espírito excelente foi então e entrou nele. Ele não veio de Jerusalém com esse Espírito excelente. Ele era um jovem comum que ia aos cultos de domingo e que servia a Deus na sua comodidade. Mas o homem excelente que nós conhecemos foi só depois. Quando ele encara e enfrenta quem? O homem mais poderoso da terra. E fala, isso eu não vou fazer. Acima da ordem dele está o cumprimento da palavra do Senhor, e eu vou andar por ela. Isso é ser homem. Seus 3 amigos não se curvam à estátua de Nabucodonosor. E com uma ousadia, amados, que nós não vemos com muita facilidade, diante da morte, eles falam a Nabucodonosor, olha, o nosso Deus, para te explicar, Ele tem poder para nos libertar disso, nos livrar disso. Você não está entendendo, Ele tem poder. Mas quem decide é Ele, não somos nós. Se é o dia da nossa morte, vamos morrer. Mas se não é, Ele vai nos livrar. O coração de Nabucodonosor se enche de ira, e eles são jogados na fornalha. Eles não recuam, amados. Salomão, esforça-te, seja homem. Se esse é o caminho do Senhor, é por esse caminho eu não vou me curvar essa estátua. Daniel não se curvou ao edito do seu amigo rei Dario, e nem foi pedir favor a ele. Rasgue esse edito aí, senão vai me prejudicar. Como as igrejas fazem hoje, elegendo seus deputados, para criar leis ao seu favor. Daniel não fez isso, sendo o melhor amigo do rei. O rei fez essa lei, mas eu vou continuar obedecendo a palavra do Senhor, mesmo que eu seja lançado na cova dos leões. O Senhor tirou ele de uma zona de conforto, de um palácio, ou de uma grande mansão, filhinho de papai, com uma vida muito boa e confortável. O Senhor tirou ele de lá e falou assim, agora você é escravo na Babilônia. Você é escravo na Babilônia. Se você observar com calma, amados, você vai ver ao longo de toda a Bíblia, Deus tirando os seus servos dessa esfera de mimo e de proteção que muitas vezes nós criamos e não ensinamos a realidade, a verdade genuína. Olha o que o Senhor fez com Saulo, com Paulo. O homem que era um juiz, uma autoridade, passou a ser perseguido. Ele fazia o que ele queria, ele dava ordem. Agora eu quero caçar cristãos. Está aqui, ele tinha autorização, carta branca. E de repente o Senhor tira toda essa autoridade e humilha ele a ser o quê? Um homem pequeno. Paulo é isso, pequeno. Sem nenhuma autoridade mais na terra. Mas sendo conhecido e temido pelos demônios. Com uma autoridade única no reino espiritual. Falamos disso na quinta-feira. É bem provável que aqueles demônios que fazem aquela declaração talvez já confrontaram Paulo em algum momento da vida deles, porque eles falam assim, eu bem sei quem é Paulo. Dá a entender que em algum momento talvez eles estavam possessos de alguma pessoa em que Paulo foi orar. Paulo nós sabemos. Eu bem sei quem é Paulo. Amado, se você observar com muita atenção, Jesus faz isso com Pedro. Jesus troca o elogio de Pedro a Jesus por uma correção. Pedro elogiando Jesus,
Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Momentos depois, o Senhor fala assim: para trás de mim, Satanás, que me serve de escárnio. Ai, não pode falar isso para nenhum irmão da igreja. Não pode falar isso para as pessoas, porque ofende. Jesus falando isso para Pedro, falando que Satanás estava usando a vida dele para atrapalhar os planos de Deus. Veja se Pedro foi embora, magoado, cheio de ressentimento. Não, larguei tudo para servir esse homem e ele fala desse jeito comigo. Isso é coisa de gente mimada, amados. Coisa de moleque, que não pode ouvir uma correção, que não pode ouvir um não, que não pode falar: viu, acorda, está errado. Se esforça, seja homem, cumpre. Nós estamos sendo criados, amados, e estamos criando a igreja, os nossos filhos, os nossos amigos, nossos companheiros nesse sentido. Você vê algo errado e não fala nada. Eu vou orar por ele. Nós aprendemos isso em Tiago: se você vê que alguém está passando fome, você vai orar por ele? Vai lá e abençoa ele. Você está vendo que alguém não tem o que se vestir? Você fala assim: vou orar por você. Compra uma roupa e dá para ele. É sua responsabilidade. Jesus falou: no meio de vocês sempre vão existir pobres. Qual é o papel de vocês? Ajudá-los. Mas não é isso que vai te levar para o céu. Não são as obras. Elas aperfeiçoam a sua fé. E a sua fé vai interceder pela graça para alcançar a salvação. Você vai ver, amados, ao longo da palavra do Senhor, você tem vários exemplos aqui de que Deus teve que tirar os homens desse mimo, dessa proteção, dessa zona de conforto, para forjar homens de caráter, homens de verdade, que estão dispostos a enfrentar o mundo e o pecado da maneira mais dura possível, mas para vencê-los. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3, primeira carta de Paulo aos irmãos em Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler, amados, somente do versículo 1 até o versículo 7. 1 Coríntios 3, versículo 1. Diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um: eu sou de Paulo, e o outro: eu de Apolo. Porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu queria falar de outros assuntos, Paulo fala. Eu queria falar de coisas mais importantes. Eu queria falar de coisas maiores, mas ainda não posso. Eu tenho que ainda falar de coisinhas pequenas, bobas, carnais. O que ele está dizendo aqui, amados, é que esta infantilidade, essa imaturidade, porque ainda são crianças, nos impede de entender, conhecer e viver a plenitude de Deus. Vocês estão brigando, discutindo, que o seu líder é esse, que o seu líder é aquele. O meu pastor, o meu apóstolo, o meu, ele. Sabe quem que me batizou? Foi ele. E o seu? O meu foi o diácono. O meu foi o pastor. Olha o tipo de discussão. Ele fala assim: ainda existe inveja no meio de vocês. Ainda existe inveja. Que coisa mais primária para existir no coração de um cristão? Inveja. Vocês ainda discutem, brigam uns com os outros,
Que coisa mais infantil. Ele assemelha tudo isso a coisa de criança. E não está falando só entre a igreja. Nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, vocês ainda ficam brigando um com o outro. Você fez isso. Mas você também fez. É igualzinho. Amados, eu vejo Daniel e Rebeca. Mas pai, ele começou primeiro, mas ela me empurrou mais forte. Mas depois ele empurrou mais forte. É assim. Mas foi você. Mas a culpa é sua. Mas foi você que começou primeiro. Ele fala assim: como nós vamos crescer se ainda é criança? Se vocês ainda são, isso tudo é carnalidade. Nós estamos preocupados com coisas muito grandes. Nós estamos enxergando grandes desafios, grandes vitórias, porque Deus vai fazer isso. E Ele fala assim: não, vocês ainda são crianças. E o que a criança quer? Ser adulto. Quer crescer rápido. Quer dirigir. Quer fazer isso, quer fazer aquilo e não pode. Porque ainda é criança. E está cheio de adulto criança. A nossa geração está sendo, amados, trabalhadas para ser mimado. E aí Paulo fala assim: vocês não estão entendendo. E quem está falando aqui é quem está aqui em cima, tá? Vocês querem chegar aqui, né? Quem está aqui em cima está falando para vocês: vocês ainda são crianças. Eu tenho que tratar vocês com leitinho. Tem que ir para o babador. Tem que ir lá, tem que pegar no colo, porque não sabe comer, não sabe se alimentar. Não tem uma vida com o Senhor. Não lê a palavra, só lê de domingo. Então tem que ter alguém dando a comidinha na boca. É isso que ele está falando. Não ora, não tem comunhão com Deus. Vocês brigam entre vocês, vocês têm inveja um do outro. Isso é coisa de criança. Não se tornou homem ainda, como Salomão ouviu do seu pai: se esforce, seja homem. Porque homem é responsável. Homem tem que sair e pagar as contas. Se não tem o que comer, ele tem que se virar para ir buscar comida. O filho não tem essa responsabilidade, nem essa preocupação. A criança não tem que se preocupar com isso. Isso é problema de homem. A mulher tem que ir também resolver. Deu a luz ao filho, tem que se virar. Mas ele não está pegando o peito, ela dá um jeito, vai atrás, vem. Isso, tem que dar um jeito. Isso é coisa de homem, de adulto. Resolve as suas coisas, porque é responsável. E é isso que ele está falando: nós não podemos evoluir, nós não podemos crescer, nós não podemos experimentar mais de Deus, porque ainda somos criancinhas, que ficamos emburrados, que ficamos defendendo bandeiras. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou isso, põe até adesivo no carro, eu sou, e fala o nome da igreja. Não vai crescer. Isto é a carnalidade ainda evidente nas nossas atitudes. O crescimento, amados, o que ele está dizendo aqui, que o nosso crescimento depende das nossas atitudes. Não é que nós vamos crescer simplesmente porque o tempo passou. Diferente da realidade, a criança, naturalmente ela vai virar adulto, ela querendo ou não. Mas o seu caráter ainda é de criança. É isso que ele está falando. Só que espiritualmente você não cresce, você não chega à fase adulta enquanto ainda está nesses detalhes, nessas preocupações carnais, nessas briguinhas, nessas intrigas. Nós só vamos crescer, amados, no momento que nós pararmos de nos vitimizar, de falar que nós somos culpados, não sozinhos. Diogo, é fácil falar isso para você. Você desde os 5 anos de idade você ia para a igreja. Eu fui me converter com 40, com 30. Paulo também se converteu com mais de 40. Olha o que o Senhor fez. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Pedro foi ouvir falar do amor de Cristo e ver com seus olhos mais velho do que eu. Amados, enquanto nós ficamos arrumando desculpa para nos esconder, porque o mundo está difícil, porque é um tempo difícil, porque está difícil, porque é complicado, nós não vamos crescer. Ele diz que o que impede-nos de crescer são as nossas atitudes, não é o tempo. O tempo vai passar, e não é isso que vai determinar se nós vamos crescer ou não. São as nossas atitudes, é o nosso comportamento, é a nossa escolha.
Um menino de 17 anos falou assim: deixa que eu enfrento Golias. Ele já era homem, por isso que ele já era ungido. Ele já era um homem. Com 17 anos, ele já era um homem. Ele já entendia. Esse gigante não pode afrontar o povo de Deus. Existe uma determinação na lei que todo aquele que amaldiçoar e se levantar contra o povo de Deus está morto. Aí então Golias comete uma segunda loucura. Ele amaldiçoa Davi. Davi se lembra da palavra: maldito aquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Agora ele cometeu 2 erros. É claro que ele vai morrer, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Ela não falha, é pura fé. 17 anos. E os homens de 40, 50, Saul, com os joelhos batendo no outro, morrendo de medo, porque ainda eram crianças. Não entende. Por isso Davi fala: filho, olha para a palavra, se apega nela e tenha coragem de viver ela do jeito que ela está escrita. Não abre exceções. Paga o preço, seja homem. Nós estamos aqui no capítulo 3 de Coríntios, vamos avançar até o 13. 1 Coríntios capítulo 13. Entenda que é uma fase, é um momento que precisa acabar. Olha o que diz 1 Coríntios 13. Ele vem falando sobre a excelência do amor, que é o vínculo da perfeição. E antes de acabar de falar desse assunto, ele fala assim no versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como criança. Eu me lembro aqui, amados, eu devia ter mais ou menos uns 9 anos de idade, quase 10. Morava em São Paulo ainda. E eu sou o filho mais novo, mas eu já tinha 9 anos. E eu tinha uma necessidade, uma carência de ter atenção, que foi uma coisa que Deus foi arrancando na marra de mim. Eu tinha uma necessidade de que as pessoas olhassem para mim, sabe, olhassem, me elogiassem. Aí o meu irmão jogava mais bola que eu não tinha elogio. E algumas vezes os caras só me escolhiam para jogar bola, porque eu era irmão deles. Senão nem assim me escolhiam. E aquilo me deixava com raiva. Mas eu não tinha essa habilidade. O máximo que eu podia ter era me esforçar. Mas a habilidade eu não nasci com isso. E eu me lembro de uma vez, amados, nós morávamos em São Paulo, e isso começou a me incomodar. E que eu via muitos elogios para os meus irmãos e poucos elogios para mim, na minha cabeça. E eu lembro que teve uma época que eu comecei a falar que nem criança. Eu tinha já uns 9 anos. Eu ficava falando que nem criança. Sabe aquela vozinha de criança? Um dia meu pai me pegou. Eu lembro até hoje, até o cômodo no meu quarto, lá no apartamento em São Paulo. Ele falou assim: você não é mais criança. Isso é coisa de bebê. Fala direito. Se eu pegar você falando assim de novo, cada vez que você falar assim, você vai apanhar de vara. Ah, mas aquilo me magoou. Aí eu parei. Eu não esqueço até hoje. Eu lembro o jeito que ele falou, o quarto, onde estava. Ele me pegou pelo braço assim, o meu braço direito. Ele pegou e falou assim: para de falar desse jeito. Você não é criança. Você não é mais um bebezinho. Eu chorei. Ele falou: fica aí, depois a gente conversa. Eu fiquei lá. É a necessidade de atenção. E eu comecei a entender, amados, que ficar nessa bolha só nos prejudica. Nós temos que enfrentar a realidade. Nós temos que entender. Então ele fala assim: eu fui menino, mas eu cresci, eu não sou mais. Ele fala 3 coisas. Quando eu era menino, eu falava como menino. Aí ele me empurrou. Ele começou. Ah, mas ele já foi, agora é minha vez. E tem gente que continua falando assim ainda. Ah, mas tá vendo? Pô, como a vida é difícil, é isso, é culpa dele, é culpa do outro, não é sua. Os homens não falam assim. Os homens não entendem dessa maneira, a fala é diferente. Ele fala: eu falava como menino, eu sentia como menino. Às vezes eu pego minha filha, o jeito que eu falo com ela começa a chorar, chamando a atenção dela. Toda sentida.
Na hora de aprontar, não pensou na consequência. Mas na hora que fala assim, não foi isso que eu disse? Então agora você vai ficar sem. Aí começa a chorar, fica magoada, não consegue falar, amados, começa a gaguejar, não consegue falar. O sentimento é de criança, é frágil, é um vidro. Você tem que ter que tomar cuidado até como você fala. Isso é coisa de criança. E quantos adultos a gente tem que tomar cuidado como fala? Tem que tomar cuidado como... porque se falar vai magoar, chateia, vai embora, nunca mais vem. É coisa de menino, de criança. Ele fala assim, eu falava que nem menino. Eu sentia como menino, era um vidro frágil. Ninguém podia chamar a atenção, que eu virava a cara. Eu emburrado. Se ninguém vai me brincar comigo, então eu não quero brincar mais com ninguém. E vim embora. É coisa de criança. Tão atual na vida dos adultos. E ele fala a terceira coisa, ele fala assim, e eu discorria como menino. Tudo que eu fazia, os lugares onde eu estava, era notório a minha infantilidade. A minha vida era uma vida de criança, que fica nesse empurra. É uma das coisas que mais desgastam os pais. Não é pagar as contas, essa coisa toda hora na orelha. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, um empurrando o outro, isso cansa. Ele fala assim, mas eu cresci, eu me tornei homem, e todas essas coisas, nenhuma delas existe em mim. Tudo isso já foi morto, foi apagado. Isso é coisa de criança, é infantilidade, são coisas pequenas. Porque ele não me cumprimentou, porque nunca me visitou, porque não fez isso comigo, porque Deus faz isso para o ímpio e não faz para mim, porque isso tudo revela a infantilidade no nosso caráter, a nossa pequenez. Enquanto nós somos crianças, nós não vamos conhecer o Senhor como Ele é, nós não vamos entender o que é o amor dEle. Não é à toa que este versículo está no capítulo que ensina o que é amar. Porque a criança ama, odeia, da noite para o dia, é a melhor amiga, depois vira a cara. Eu tenho 2 sobrinhas, e elas são uma figura, aquelas duas, a Gigi e a Alice. Elas se amam. 1 minuto depois, aconteceu alguma coisa, uma vira a cara para a outra. Não se fala mais. Aí depois de um tempinho passa, se ama de novo. Aí acontece outra coisa, vira a cara uma para a outra. Isso é coisa de criança, é normal de criança isso. O problema é que a gente cresce e continua assim. Mas estava falando com ela ontem, agora não fala mais. Por quê? Por que mudou tudo? Antes prestava, agora não presta mais. Tudo isso é infantilidade. Davi olha para Salomão e fala, Salomão, seja homem, cresce, seja responsável, assuma os teus compromissos, cumpre o que você prometeu, faz o que você estava disposto a fazer. Eu falei que você ia me substituir, seus irmãos estão lá fora, lutando pela coroa. Quando você sair desse quarto para me enterrar, você sabe o que você vai enfrentar. Seus irmãos vão se levantar contra você, talvez o país vai ser dividido. Seja homem, faz o que é a tua responsabilidade. Se tiver que perder a sua família inteira, os seus irmãos, todo mundo virar a cara para você, faça isso, porque foi para isso que o Senhor levantou. Ele não levantou você para se acomodar ao que os seus irmãos pensam, ao que o mundo quer, ao que a sociedade quer te ensinar. Você foi levantado para cumprir um propósito. Seja homem. Lá fora tem uma guerra, já estão sentando no trono que é seu, coroa que foi dada a você, existe o templo, você tem que construir o templo. Seja homem, enfrente tudo o que for necessário, dê a sua vida por isso, mas seja homem. Existem os princípios, existe a disciplina da palavra, existem os juízes, existem os conselhos, segue todos eles, mesmo que o mundo, os amigos, os companheiros tirem sarro. Salomão, seja homem, seja homem. Você não foi levantado para ser o melhor amigo do mundo, das pessoas. Você foi levantado para ser um rei. Faça aquilo que é necessário, faça aquilo que precisa ser feito, não o que o mundo quer, não o que as pessoas querem. Enfrente tudo e todos se for necessário, até os seus irmãos. Se for necessário colocá-los na prisão, encerrá-los ou até mesmo matá-los, você vai fazer tudo isso, mas você vai cumprir o propósito na qual o Senhor te levantou. Se esforça e seja homem. Esse é o conselho de Davi. Não é filho,
Não vai se esquecer de mim, hein? Ó, enquanto eu estava vivo não podia, mas depois que eu morrer, faz um busto meu aí, para lembrar minha memória. Olha o conselho de Davi. Ele não quer honra, ele não quer reconhecimento, ele quer que o filho dele seja valente, corajoso, homem, enfrenta, faz o que tem que ser feito. O resultado é problema da palavra em se cumprir. Deus cumpre, não falha. Nós temos que assumir a nossa posição e ser valentes do Senhor, não mais como meninos, que sendo criado no leite, sendo mimado como José era. Amados, porque se for necessário, Deus tira tudo para nos ensinar a ser homens. Ele tira. Nós vimos, Ele tirou os olhos de Sansão. Ele tirou a zona de conforto de José. Ele tira, amados. Ele tirou Daniel da nobreza, do palácio, da mansão, e virou escravo da noite para o dia. Para que o seu propósito se cumpra, para que os seus filhos estejam vivendo a sua vontade plena, Ele tira se necessário, para nos fazer homens de Deus. Amém?